Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por várias vezes eu repito aqui que nossas palavras em psiquiatria, por serem bastante conhecidas, mas 100% delas são usadas de forma inadequada, não correspondendo ao nosso jargão técnico. Essa semana, novamente, eu escutei uma coisa muito frequente em consultório psiquiátrico. A pessoa era um paciente novo, ele começa a descrever o quadro dele, dizendo que ele tem pânico. Eu pergunto como. Ele descreve um quadro de ansiedade contínua, mas que ele usa a terminologia pânico. E aí vamos parar para entender. Ansiedade é uma emoção normal, como todas as outras emoções, mas é uma emoção diferente das outras por ser antecipatória. Qualquer tristeza só acontece após a perda. Qualquer alegria só acontece pós ganho de algo. Qualquer medo só acontece após uma ameaça concreta. A raiva só acontece após uma ofensa ou um dano. Mas a ansiedade ela é antecipatória. É pensar no futuro de forma negativa, mas com um grau de certeza, não de possibilidade. Sabe aquela fala, aquela expressão comum de mãe? Menino, desça daí porque você vai cair. O vai cair está na cabeça da mãe. Porque existe a possibilidade de cair, mas não é uma certeza. Mas a mãe se assusta e assusta a criança, definindo como certeza. De uma certa forma, a ansiedade é isso. Ela vivencia antecipadamente algo negativo, mas dá a esse algo negativo um caráter de certeza que faz com que ela sofra agora uma possibilidade futura. Racionalmente ela pode saber e sabe que é possibilidade, mas ela vivencia como certeza. Então a ansiedade é um afeto que nós temos, que se traduz corporalmente por tensão muscular. Repare que as queixas clínicas de ansiedade, todas elas, ou boa parte delas, referem-se à tensão muscular, que é a expressão física da ansiedade. Artrite temporomandibular, dor de cabeça em capacete, travamento de mandíbula, dores na coluna cervical, os famosos nós de tensão, sensação de que não fez nada, mas o corpo dói de tanta contração, dificuldade de expandir o tórax na respiração, porque o tórax está apertado, está contraído, então a pessoa tenta respirar e respira curto e rápido. Ao respirar curto e rápido, ela tem a sensação, pode ter a sensação de tontura, mas tem a sensação de não estar respirando, que é agravado pelo esse temor contínuo de futuro. Isso é ansiedade. E o que seria pânico? Pânico seria um grau de intensidade da ansiedade. Aliás, antes de falar de pânico, eu tenho que referir novamente, porque algumas palavras clínicas em medicina precisam ser conhecidas, que elas têm que ficar muito preciso. Então, crise ou ataque, que são sinônimos, refere-se a evoluções de situações clínicas que elas são passageiras. Elas acontecem e terminam por conta própria. Uma crise de asma, ela começa e termina. Uma crise epiléptica, ela começa e termina. Ou ataque epiléptico ou ataque de asma. Existem pessoas que podem ter um estado de mal asmático ou estado de mal epiléptico, ou seja, ele entra em crise e não sai da crise, mas não é mais crise. Uma crise permanente é um estado de mal epiléptico ou um estado de mal asmático. Então, crise é sempre uma situação que é passageira, ela é autolimitada. Qualquer que seja a duração de segundos ou minutos, mas é autolimitada. Então, o pânico, o ataque de pânico, a crise de pânico, é o nível de intensidade da situação, uma crise ansiosa,
portanto ela é passageira, mas que tem um grau de intensidade tão absurdo para a pessoa que ela tem a sensação de descontrole, ela precisa ser acudida. Então, uma pessoa num quadro ansioso que ela venha vivenciando por causa de uma situação traumática, por causa de uma situação relacional, por causa de uma situação pessoal, ou porque ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela permanece a maior parte do tempo da vida dela nesse estado temeroso em relação ao futuro. Eventualmente, ela pode ter uma agudização disso, que seria uma crise ansiosa. Isso não é crise de pânico, é a agudização de um estado ansioso. O estado ansioso e a agudização. A crise pânica, ela é mobilizadora. A pessoa pode sentir ansiedade parado. O que eu vou falar é uma simplificação. A pessoa pode sentir ansiedade parado, mas o que nós denominamos, a grosso modo, pânico, exige uma mobilização física. A pessoa tem que sair daquela posição. Então, pode ser uma agudização intensa de um quadro que já existe de ansiedade, mas isso não é transtorno de pânico. Seria um ataque de pânico no curso de um estado de ansiedade. Poderia ser pessoas que têm, pessoas que têm um quadro fóbico. Fobias são aqueles temores que a própria pessoa julga injustificados, mas não consegue. Por exemplo, ficar preso no elevador. Não tem nenhuma ameaça concreta, a pessoa sabe que não tem nenhuma ameaça concreta, mas é incontrolável para ela. Ela não entra no elevador, ela recusa, ela tem uma conduta que nós chamamos de evitação, ela evita entrar no elevador. Mas se porventura alguém prender um claustrófobo dentro de um elevador, como acontece quando o elevador para, essa pessoa pode ser levada a um nível pânico da reação. Mas esse ataque de pânico, que é dentro de um quadro fóbico, que a pessoa foi exposto ao estímulo, não é transtorno de pânico. É apenas uma intensidade pânica de uma reação fóbica. Pode haver e há várias situações clínicas que podem ter como efeito clínico como aparecer crise pânica, crise de ansiedade pânica. Hipertiroidismo é mais comum, por isso que, em geral, quando se vai a um psiquiatra, o psiquiatra pede avaliação dos hormônios tiroidianos. Há outras situações clínicas que não vou detalhar aqui, mas por isso que o psiquiatra tende a primeiro afastar as causalidades clínicas. Então, o que seria o transtorno de pânico, já que não são essas coisas? A descrição clínica seria a mesma. É uma sensação súbita de que eu vou morrer, eu vou ficar louco, ou seja, perder o controle mental, com intensa repercussão física, de taquicardia, de dificuldade respiratória, tremores no corpo, e aquela sensação intensa de que precisa ser ajudado. Ele não fica parado esperando ajuda. Ele é capaz de saltar de um ônibus em movimento, de um trem em movimento, é capaz de largar um carro, saltar de um carro em movimento, largar o carro em lugar mal estacionado ou no meio de uma avenida. É capaz de entrar correndo no hospital, agredir quem estiver na frente porque ele precisa ser acudido. Mas essa mobilização física, pânica, que traduz o começo do nome, o deus Pan, na Grécia, ele era associado com pânico, era aquilo que as pessoas sentiam quando encontravam o deus Pan na floresta. Por ele ser muito feio, as pessoas tinham essa reação, ela é chamada de pânico. Por extensão, nós chamamos hoje. Então, tem esse caráter mobilizador. Mas, nessas outras situações que eu citei, quadros de ansiedade já pré-existentes, situações clínicas, relações tumultuadas e etc., quadros fóbicos, afora isso, que nós precisamos afastar, é quando uma pessoa sem nenhuma dessas situações, ela tem uma primeira ataque de pânico, uma primeira crise de pânico, como
era descrito, sempre foi descrito poética e classicamente como um trovão no céu claro. Hoje aqui em Salvador, estou olhando para a janela aqui em minha frente, está nublado. Se nesse exato momento houvesse um ribombar, imediatamente eu associaria esse ribombar às nuvens e diria que foi um trovão forte e viria chuva por aí. Esse seria o equivalente a uma pessoa estar vivenciando uma situação traumática qualquer, uma situação conjugal desagradável, uma relação tumultuada, a uma crise, ela está vivenciando uma situação e ela agudiza. Ele tem pelo menos uma compreensibilidade, dá para entender que nessa situação isso piorou posteriormente. No momento não, mas posteriormente sim. Mas vamos imaginar que eu estivesse aqui olhando para o céu inteiramente sem uma nuvem, o sol forte e houvesse o mesmo ribombar. Eu escutaria o mesmo ruído, porém a primeira sensação que me daria seria: que diabo é isso? Eu não teria um nexo imediato para fazer com as nuvens. Um ataque de pânico clássico, ele é um trovão no céu claro. A pessoa está num céu claro, chamado céu de brigadeiro. Portanto, ela não consegue posteriormente vincular com nada que esteja acontecendo, nem física, nem relacional, nem psíquico. E subitamente ela escuta um trovão forte, que seria o ataque de pânico. Na definição clássica de transtorno de pânico, é necessário que haja recorrência. Então, são ataques, no plural, de pânico recorrentes. São crises pânicas recorrentes. Uma crise só não define, classicamente. Do mesmo jeito que uma crise epiléptica única não define. Precisa ser no plural, crises epilépticas recorrentes. Na prática, se tiver todas as características de um ataque de pânico, é difícil que um psiquiatra não já comece uma abordagem, porque não vamos esperar a segunda vez, porque aí entra, e é isso que eu quero tocar agora no assunto. Esse trovão no céu claro, repare qual era a expressão que eu fiz agora. Estou olhando para um céu completamente azul, com o sol brilhado, e há um ribombar. A minha reação foi: que diabo é isso? É uma interrogação, é uma insegurança muito maior. E é isso que acontece com o ataque de pânico. A partir dele, todo o sofrimento do pânico, ele é passageiro. São segundos que parecem horas, mas é passageiro. Mas a partir daí, pode, e frequentemente começa a acontecer, a pessoa desenvolver o temor de quando vai ter outro. Um temor antecipatório. Temor antecipatório é ansiedade, ou seja, muitas vezes a pessoa tem alguns poucos ataques de pânico, ou porque começou a tomar medicação, ou porque não se repetiu, mas desencadeia a partir daí um estado de temor antecipatório. Ele fica aguardando a próxima crise. E começa a se desenvolver na pessoa o temor, que esse talvez seja, no meu modo de ver, uma repercussão bastante grave do transtorno de pânico, que é começar a perder a confiança no próprio veículo que é o corpo. Como eu não encontro nenhuma causalidade, nenhum nexo, nenhuma explicação para aquilo, nem psicológica, nem física, ninguém me dá essa explicação, eu começo a desenvolver a sensação de que eu não sei quando eu vou ser surpreendido de novo. Similar a um carro que interrompe o funcionamento elétrico, volta a funcionar, interrompe e o eletricista não descobre a causa e a pessoa perde a confiança no veículo. Esse perder a confiança no veículo, que envolve a pessoa temer estar em local que não possa ser acudido, é o complicador comum do transtorno de pânico, que é chamada agorafobia, que é o receio de vir a ter um transtorno de pânico, ainda que não o tenha há 10 anos. Mas esse contínuo receio de vir a ter faz com que a pessoa comece a amputar, evitar coisas na vida, com o receio de vir a ter e não ser acudida a tempo. Espero que haja sido útil voltar a tocarmos nesse tema. Tchau.